Uma milionária encontra um bebê em seu portão, chorando de fome e de frio. Quando ela vê a pulseira em seu braço, ela chora desesperadamente. Naquela noite fria de inverno, com o vento cortante e as ruas desertas, Clara, uma mulher de cabelos perfeitamente penteados e mãos imaculadas, estava prestes a enfrentar o maior desafio de sua vida. Moradora de uma mansão isolada nas montanhas, sua vida parecia perfeita para qualquer observador. Uma carreira de sucesso, uma fortuna considerável e um status que muitos invejavam. No entanto, algo se quebrou dentro dela quando ela ouviu o choro. Era um choro baixo, fraco, mas persistente. Ela hesitou por um momento, olhando pela janela com as cortinas fechadas, perguntando a si mesma se devia ignorar ou se sua consciência a obrigaria a dar uma olhada. Por fim, ela se levantou, com o coração acelerado. A única coisa que a motivava era o desconforto da consciência, que a incomodava há meses, desde que sua filha, Letícia, foi expulsa de casa. Ao abrir a porta da frente, Clara viu algo que fez sua alma gelar. No frio cortante da madrugada, um bebê pequeno estava ali, no chão, coberto com um cobertor sujo e cheio de frio. Ele estava chorando com força, mas suas lágrimas não impediam o tremor de suas pequenas mãos. Clara se agachou rapidamente, seu coração batendo mais forte, e o pegou nos braços, tentando acalmar o pequeno ser. Quando a menina parou de chorar por um momento, Clara viu algo que a fez quase perder o ar. A pulseira no braço do bebê era inconfundível. Clara tinha dado aquela pulseira a Letícia quando ela completou 18 anos. Um símbolo do amor incondicional de mãe. A mesma pulseira que sua filha usara por tanto tempo. E ali estava ela, no braço de seu neto. Clara olhou para o bebê, tentando entender, tentando processar o que seus olhos viam. E foi então que a verdade cruel lhe atingiu como um soco no estômago. Letícia havia sido mãe. Letícia havia tido um filho, e Clara não soubera. A culpa e o arrependimento a invadiram como uma onda, arrastando-a para um mar de desespero. Ela sabia que não podia ignorar o que o destino lhe havia trazido à porta. Mas como isso havia acontecido? Como ela havia perdido sua filha? O choro do bebê ainda ecoava nos ouvidos de Clara. Mas agora, tudo o que ela conseguia ouvir era o som abafado da discussão que meses atrás havia rompido a relação com a filha. O clima gelado da noite parecia se arrastar para dentro de sua alma, congelando qualquer vestígio de racionalidade. Ela olhou para o bebê em seus braços, com seus olhos grandes e inocentes. E tudo o que conseguia sentir era um vazio profundo e angustiante. Uma dor que parecia dilacerar. Lá, lembrava-se claramente da última vez que viu Letícia, sua filha única, com um olhar de desafio e rebeldia. Tudo começou quando Letícia se envolveu com um funcionário da empresa de Clara, um rapaz chamado João, que para Clara nunca parecia ser uma boa escolha. Ele era charmoso, sim, mas tinha uma fama duvidosa, algo que Clara não podia ignorar. O homem já tinha sido mencionado em várias conversas, sempre de forma negativa. E Clara soubera que ele havia tido problemas no passado, envolvendo dívidas e escândalos. Ele parecia ser tudo o que Clara detestava em um homem, e ainda mais para sua filha, tão jovem, tão cheia de sonhos e promessas. A situação escalou de uma maneira que Clara não imaginava. Em uma tarde, depois de uma das muitas discussões sobre aquele relacionamento, Clara confrontou Letícia diretamente, com um tom mais firme do que deveria. Ela lhe falou sobre o que sentia, sobre as preocupações, sobre o que ela acreditava ser o melhor para a filha. Mas Letícia, com sua juventude e seu orgulho, não queria ouvir. Ela estava decidida a ficar com João, ignorando os alertas de sua mãe, determinada a seguir seu próprio caminho. O conflito foi crescendo, as palavras se tornando mais pesadas, até que Clara, tomada pela frustração e pelo medo, gritou que ela não queria mais a filha em sua casa, que ela não podia ficar ali. Não sabia o que mais fazer. Não podia mais ver Letícia se afundar em algo que ela achava ser um erro irreparável. Saia. Se você quer ficar com esse rapaz, então vá. Não tem mais lugar para você aqui. Clara disse, quase sem acreditar nas palavras que saíam de sua boca.
Ela sabia que estava sendo impulsiva, mas o medo e a raiva a tomaram de tal forma que não conseguiu mais controlar seus sentimentos. Ela não queria expulsar Letícia. Clara jamais imaginou que sua filha, tão orgulhosa e teimosa, tomaria aquilo como um fim definitivo. Letícia olhou para sua mãe, com os olhos cheios de lágrimas, mas com uma expressão de desprezo. Ela pegou suas coisas e foi embora, sem olhar para trás. Você vai se arrepender disso, disse Letícia, com um tom carregado de dor e rancor. Aquela foi a última vez que Clara viu sua filha. No fundo, ela sabia que sua decisão foi tomada no impulso, mas, na hora, parecia ser a única saída. Ela havia visto o futuro de Letícia se desenrolar diante de seus olhos, e parecia não haver mais nada que ela pudesse fazer. E ali estava ela, com um nó na garganta, vendo o bebê em seus braços, uma imagem tão pequena, tão indefesa, que a fazia questionar tudo o que ela havia feito. Agora, o bebê, sem um nome, sem uma história clara, parecia ser o reflexo do erro de Clara, um reflexo das escolhas erradas, tanto dela quanto de sua filha. Ela sentiu um turbilhão de emoções, uma mistura de amor e culpa, de arrependimento e pavor. A realidade de que Letícia, sua única filha, havia sido mãe em segredo e que ela nunca soubera, a atingiu de forma brutal. Onde estava Letícia? O que aconteceu com ela? A casa parecia vazia, como se tudo em sua vida tivesse perdido o sentido. O bebê em seus braços, com seus olhos ainda fechados, parecia ser a única conexão que Clara tinha com sua filha. E o peso daquilo se tornou insuportável. Clara se sentou na escada da varanda, apertando o bebê contra o peito, e começou a chorar. Lágrimas quentes escorriam por seu rosto, não só pela dor do momento, mas pela culpa imensa que consumia sua alma. Ela não sabia o que fazer. Não sabia como encontrar Letícia. Não sabia o que aquele bebê queria lhe dizer, ou se ele seria o elo perdido que a levaria de volta à filha que ela tanto amava, mas que havia afastado sem querer. Os dias depois da partida de Letícia foram marcados por um vazio indescritível para Clara. Cada canto da casa parecia ecoar com o silêncio da ausência de sua filha. Ela se viu perdida em sua própria dor, tentando racionalizar a atitude impensada que tomara, mas não conseguia afastar a sensação de que havia arruinado para sempre a relação com Letícia. Ela imaginava onde sua filha estaria, o que estaria fazendo. E então, como se o destino tivesse esperado o momento exato, Clara recebeu uma visita inesperada. A notícia de Letícia chegou, finalmente, mas não da maneira que Clara esperava. A jovem havia se afastado de João. Letícia, com seus 20 anos recém-completados, se viu aprisionada em um relacionamento que começava a se deteriorar ainda mais do que Clara imaginara. João, que até então parecia encantador, começou a mostrar uma face mais sombria. Ele havia se afastado emocionalmente, enquanto Letícia tentava desesperadamente manter a relação. Mas quando Letícia descobriu que estava grávida, tudo mudou. João, ao saber da notícia, não reagiu como ela esperava. Ele ficou em silêncio por dias, e finalmente, quando a gravidez se tornava cada vez mais evidente, ele a deixou. De uma forma fria e distante, ele a abandonou, deixando-a sozinha com o peso de uma gestação e um futuro incerto pela frente. Sozinha e com medo, Letícia tentou seguir em frente. Ela conseguiu encontrar abrigo na casa de uma amiga, mas o apoio que esperava não era o que a amiga lhe ofereceu. Com o tempo, a amiga começou a se mostrar insensível, cobrando cada vez mais a presença de Letícia e, eventualmente, a pressionando para que encontrasse um lugar para ficar. Você precisa encontrar um canto para ficar, dizia a amiga, com um tom impaciente. Não posso mais te abrigar, Letícia. O coração de Letícia se apertava a cada palavra. Ela sentia que estava perdendo tudo. Sem o apoio da amiga, sem João, e pior ainda, sem a mãe, ela se via cada vez mais perdida, sem rumo e sem esperança. Ela pensava em voltar para Clara, mas a vergonha a impedia. Ela sabia que sua mãe, em algum lugar, estava morrendo de vergonha e provavelmente a julgaria. A imagem de Clara, tão forte e bem-sucedida, parecia ser um mundo distante,
algo que Letícia nunca mais poderia alcançar. Ela temia ser humilhada, ser rejeitada pela mulher que a havia criado com tanto amor e dedicação. Foi então que, com o tempo, o dia do nascimento do bebê se aproximou. Letícia sentiu um misto de medo e ansiedade. Ela sabia que não poderia mais esconder a gravidez e que finalmente o bebê estava chegando. Ela olhou para sua barriga, que agora parecia não mais sua, mas de uma criança que ela mal conhecia. Era uma sensação estranha. A dúvida tomava conta de sua mente. O que fazer? Onde ficar? O que ela faria com o bebê quando ele nascesse? Naquele momento, Letícia sentiu que não havia mais opções. Ela não sabia mais onde morar, e o futuro parecia sombrio e incerto. A ideia de voltar para sua mãe, que sempre a havia apoiado, parecia a única saída viável. Mas como poderia fazer isso? Como poderia olhar nos olhos de Clara depois de tudo o que havia acontecido? Ela temia que sua mãe a desprezasse, que sua volta fosse vista como uma derrota, um sinal de fraqueza. Ela imaginava os olhares de julgamento, as palavras duras que Clara poderia dizer. O medo a paralisava. O dia do parto chegou, e Letícia estava mais sozinha do que nunca. Ela deu à luz a um lindo menino, um ser tão pequeno e frágil que ela mal sabia como lidar com ele. Enquanto o bebê chorava nos seus braços, Letícia sentiu uma onda de emoções conflitantes. Ela o amava mais do que qualquer coisa no mundo. Mas ao mesmo tempo o peso de ser mãe sozinha, sem apoio, sem orientação, parecia esmagador. Ela sabia que não podia continuar vivendo daquele jeito. Ela não tinha como oferecer a ele a vida que ele merecia. E no fundo, uma parte de Letícia sabia que mais do que nunca ela precisava de sua mãe. Com o bebê nos braços, Letícia fez uma escolha difícil. Ela sabia que por mais que amasse sua mãe, ela não teria coragem de confrontá-la. Não poderia enfrentar o olhar de reprovação, a vergonha, a dor que sentia por ter feito tudo errado. Ela pegou o bebê, envolveu-o em um cobertor e caminhou, com o coração apertado, em direção à casa de Clara. O vento cortante parecia intensificar sua angústia, e a cada passo, o peso da decisão aumentava. Quando chegou à porta da mansão, Letícia hesitou. Ela ficou ali, olhando a casa grande e silenciosa, perguntando a si mesma se deveria entrar ou fugir. Mas sabia que não havia mais opções. Ela não podia mais fugir de suas escolhas. Sabia que a única coisa que poderia garantir a segurança e o bem-estar de seu filho era a casa de sua mãe. Era o único lugar em que ele teria uma chance. Antes de deixar o bebê no portão, Letícia chorou. Chorou com todo o desgosto de sua vida, com toda a dor de ter sido afastada de sua mãe, com toda a culpa que a consumia por ter perdido tanto tempo e tantas chances. Ela olhou para o rosto do bebê, com os olhos marejados, e por um momento pensou em ficar. Pensou em voltar para sua mãe, em pedir perdão, em dizer que ela estava pronta para ser a filha que Clara merecia. Mas o medo, a vergonha e a dúvida não a deixaram. Ela ficou ali, escondida, observando de longe. Clara, sem perceber que estava sendo observada, saiu para pegar o bebê. Quando ela o pegou nos braços, Letícia sentiu uma dor profunda em seu peito. Ela observou sua mãe com os olhos fechados, sem saber que era ela quem estava observando, e sentiu um vazio insuportável. Ela sabia que talvez tivesse feito a escolha certa, ou talvez estivesse se afastando de sua mãe para sempre. Clara olhou para o bebê em seus braços, sentindo uma conexão instantânea, algo profundo que parecia transcender o tempo e o espaço. O pequeno ser, tão frágil e vulnerável, parecia pedir sua proteção com cada respiração. E Clara, sem hesitar, o apertou contra o peito, como se pudesse transmitir todo o seu amor e todas as suas emoções para ele. Ali, naquela noite gelada, na escuridão do mundo, ela soubera, com uma clareza assustadora, que seu coração já pertencia àquele bebê. Não havia dúvida, não havia hesitação. Ele era agora parte de sua vida. E Clara sabia que faria qualquer coisa para protegê-lo. Prepare tudo o que ele precisa, Clara disse, com a voz trêmula, mas firme.
Ela deu ordens à empregada, uma mulher de confiança que havia trabalhado para ela por anos. Roupas, fraldas, alimentos, não importa o custo, compre tudo o que for necessário para ele. Agora, ela mal conseguia tirar os olhos do bebê, com os dedos suavemente acariciando seu rostinho, como se temesse que, ao não tocar nele, ele pudesse desaparecer. Clara sentia que o amor que ela nunca imaginara sentir por aquele pequeno ser já havia tomado conta de seu coração. Era um amor incondicional, imenso e avassalador. O bebê, com seus olhos pequenos e inocentes, parecia ser o elo perdido que Clara precisava para preencher o vazio de sua alma. Um vazio que ela nem sabia mais que existia até aquele momento. Mas, ao mesmo tempo que Clara se entregava ao amor por aquele bebê, sua mente não parava de girar. A dor de não saber o que havia acontecido com Letícia, de não ter a menor ideia do paradeiro da filha, era um peso esmagador em seu peito. Cada vez que olhava para o bebê, uma parte dela se perguntava: onde está minha filha? Ela está bem? Será que ela sabe que seu filho está aqui, nos meus braços? As perguntas pareciam se multiplicar na cabeça de Clara, e a ansiedade a consumia. Ela não conseguia parar de pensar na filha que havia expulso de casa, na filha que por tanto tempo ela acreditara que estivesse fazendo o melhor ao afastar lá de um homem como João. Ela sabia no fundo que não havia feito isso por maldade, mas o arrependimento a corroía. E agora, com o bebê nos braços, ela sentia uma mistura de culpa e desespero. Como Letícia poderia ter feito aquilo? Como ela pôde deixar seu filho? Como, afinal, sua filha podia ter ficado tão distante? O que Clara não sabia era que, enquanto sua mente girava em busca de respostas, o bebê dormia tranquilamente em seus braços, alheio a toda aquela angústia. Ela continuava a olhar para ele, e seu coração se apertava cada vez mais. Ela o amava como se fosse seu, como se o destino tivesse decidido que ele deveria ser seu filho. Mas isso não a impedia de se questionar sobre a filha que havia perdido. Onde está Letícia, Senhor? Como ela está? O que aconteceu com ela? Cuida da minha filha, Senhor. Cuida dela por mim, porque eu não sei mais como fazer. Eu falhei com ela e agora estou aqui, sozinha, com seu filho. Como posso ser a mãe dele se não sei como ser a mãe dela? Essas eram as orações silenciosas que Clara fazia, entre uma respiração e outra, enquanto balançava suavemente o bebê nos braços. Cada pensamento sobre Letícia a fazia chorar ainda mais. Ela sentia que estava perdendo o controle sobre tudo, sobre sua própria vida, e as lágrimas caíam sem parar. Clara nunca soubera o quão grande seria a dor de perder um filho. Ela havia perdido Letícia de certa forma quando a expulso de casa e agora o peso disso parecia ter se multiplicado por 1000. Cada vez que o bebê respirava profundamente em seus braços, Clara se perguntava onde a filha estava, o que ela estava vivendo. Ela queria tanto ter a oportunidade de pedir desculpas, de ter mais tempo para abraçar Letícia, para dizer que tudo ficaria bem, para pedir perdão por ter sido tão rígida, tão cega por seu próprio orgulho e preconceito. Mas agora, diante do bebê, ela não sabia o que fazer. O tempo estava passando, e ela não tinha notícias de Letícia. Ela precisava encontrá-la. Clara sabia que mais do que qualquer coisa, ela tinha que corrigir os erros do passado. Ela tinha que trazer sua filha de volta. Mas como? A empregada entrou novamente na sala, com as compras que Clara havia pedido. As roupas e os acessórios estavam empilhados em suas mãos, mas Clara nem sequer as olhou. Seus olhos estavam fixos no bebê, cujas mãozinhas pequenas, quase imperceptíveis, agora tocavam suavemente a camisa de Clara. Esse pequeno gesto foi o suficiente para fazer seu coração quase explodir de amor. Ele é meu agora, mas minha filha, onde ela está? Quando ele acordar, me avise, Clara disse em voz baixa, com a respiração ainda pesada de tanto chorar. Ela balançou a cabeça como se tentasse afastar os pensamentos que a consumiam. A empregada concordou, deixando Clara sozinha com o bebê. A mansão agora parecia mais fria do que nunca,
como se toda a sua riqueza, sua posição e suas conquistas não significassem nada diante do vazio que a consumia. O silêncio era quase insuportável. Clara se levantou da poltrona, com um bebê ainda nos braços, e foi até a janela. Olhou para fora, mas não havia sinal de Letícia. A rua estava deserta, como sempre, mas o vazio dentro de Clara parecia ainda maior. Ela se sentia impotente, incapaz de preencher o buraco que havia deixado na vida de sua filha. Onde você está, Letícia? Eu não sabia que seria tão difícil. Por favor, me perdoe. Por favor, volte para casa. Ela murmurou para si mesma enquanto olhava as luzes da cidade ao longe. O medo, a culpa e a saudade a consumiam. Mas ao mesmo tempo, a presença daquele bebê a fazia sentir uma esperança renovada. Ela sabia que, apesar de tudo, ela ainda tinha uma chance de fazer as coisas certas. Enquanto Clara passava seus dias se consumindo na saudade de Letícia, o destino tomava rumos inesperados. Letícia, sem saber para onde mais ir, encontrou abrigo na casa de um empregado da família de sua mãe, que, por coincidência, também havia trabalhado para Clara em tempos passados. Seu nome era Antônio, e ele sempre fora muito respeitado e admirado por Clara. Antônio e sua esposa, Dona Rita, foram acolhedores com Letícia, recebendo-a em sua casa com carinho e compreensão. Eles sabiam o que Letícia estava passando e, apesar da dor que ambos sentiam pela situação difícil em que ela se encontrava, não a julgaram. Antônio e Rita haviam sido parte da vida de Clara por muitos anos, sempre trabalhando com dignidade e lealdade. Eles sabiam que Letícia havia se afastado de sua mãe, mas apesar disso, continuavam a tratá-la com o máximo respeito. No fundo, Antônio sentia que aquela situação precisava ser resolvida, e ele não podia mais ignorar o que estava acontecendo. Letícia, por sua vez, se sentia perdida e exausta. A gravidez e o nascimento do bebê haviam sido desafiadores, e ela mal conseguia descansar depois de tantas semanas difíceis. A casa de Antônio e Rita era simples, mas o calor humano ali fazia com que Letícia se sentisse, pelo menos por um momento, segura. No entanto, apesar do conforto que lhe era oferecido, o peso da culpa e da vergonha ainda a consumia. Ela sabia que mais cedo ou mais tarde teria que voltar para sua mãe, mas o medo de ser rejeitada ainda era mais forte. A cada dia que passava, Letícia se tornava mais magra. A falta de sono, o estresse e talvez uma alimentação insuficiente devido às dificuldades que enfrentava tornaram seu corpo mais frágil e visivelmente doente. A dor em seu rosto, a ausência de brilho em seus olhos eram evidentes. Antônio e Rita se preocupavam com ela, mas a jovem estava tão imersa em sua dor e em sua culpa que se recusava a pedir ajuda. Ela se sentia desconectada de tudo, como se fosse impossível encontrar um caminho de volta à felicidade. Foi então que Antônio, depois de alguns dias observando a filha de Clara em seu estado tão debilitado, tomou uma decisão que mudaria tudo. Ele sabia que a situação não podia continuar daquele jeito. Ele se aproximou de Letícia, com um olhar sério e preocupado. Letícia, você precisa voltar para casa, minha filha. Sua mãe deve estar desesperada, com o coração partido por não saber onde você está. Não podemos deixar que isso continue assim. Você precisa ir até ela. Letícia olhou para ele com um olhar perdido, mas algo em suas palavras tocou algo profundo nela. Ela sabia de alguma forma que ele estava certo, mas o medo de ser humilhada, de ser recebida com desprezo por sua mãe, ainda a fazia hesitar. Ela não conseguia imaginar como Clara reagiria. O orgulho que a havia afastado, a dor de ter sido rejeitada pela única pessoa que ela amava, a paralisava. Ela sentia que era tarde demais. Antônio, percebendo a indecisão de Letícia, fez algo que ela não esperava. Sem avisá-la, ele pegou o telefone e ligou para Clara. Dona Clara, é o Antônio. Eu sei onde está sua filha. Ela está comigo na minha casa. Está bem, mas está muito magra e fraca, sem forças. Ela precisa de você. As palavras de Antônio foram como um raio que iluminou a escuridão na vida de Clara.
Ela ficou em silêncio por um momento, o coração disparando em seu peito. Ela não sabia o que esperar, mas em seu íntimo ela sentiu uma chama de esperança. Ela havia buscado por dias por sua filha, sem saber onde ela estava, sem conseguir encontrar uma pista. Agora, finalmente, havia uma chance de reparação, de recuperação. Mas ela precisava agir rapidamente. Estou indo agora, Antônio. Por favor, cuide dela até eu chegar. Eu não sabia que ela estava tão mal, Clara disse, a voz embargada pela emoção. Enquanto Clara se preparava para sair, uma onda de alívio a envolveu, como se, finalmente, a angústia que ela carregava por tanto tempo fosse, aos poucos, se dissipando. Ela ainda sentia medo, mas era um medo diferente agora, um medo mais controlável. O que importava era que Letícia estava viva, e ela teria a chance de pedir perdão, de abraçar a filha novamente. Antônio colocou a mão no ombro de Letícia, que olhou para ele com uma expressão vazia, como se tudo estivesse acontecendo em câmera lenta. Vai ser difícil, minha filha, mas você vai ver. Sua mãe está desesperada para te ver. Vai dar tudo certo, ele disse com carinho. Ela, ainda em estado de choque, apenas assentiu. Quando Clara chegou à casa de Antônio, viu Letícia pela primeira vez em semanas. Ela estava sentada no sofá, com a cabeça baixa, as mãos tremendo levemente. A imagem de sua filha tão debilitada a fez quase desmaiar de dor. Letícia, ao ver sua mãe, não conseguiu se conter. Ela levantou-se lentamente, como se seus pés não respondessem mais. E antes que Clara pudesse dar um passo em direção a ela, Letícia a olhou com os olhos marejados e a voz rouca. Mãe, eu não sei o que fazer. Eu te decepcionei tanto e não sei como vou me perdoar, Letícia disse, tentando controlar os soluços que vinham de seu peito. Ela se ajoelhou no chão, com as mãos sobre o rosto, chorando. Clara, com o coração partido, se aproximou de Letícia e a abraçou com toda a força que tinha. Ela não disse nada no começo, apenas abraçou a filha com um amor incondicional, sem palavras, sem acusações. Era um abraço de perdão, de arrependimento e de esperança. Clara chorava, soluçava em silêncio, agradecendo a Deus por finalmente ter sua filha de volta. As lágrimas que caíam do rosto de Clara não eram de raiva, mas de alívio, de amor e de um perdão que finalmente florescia. Eu te amo, Letícia. Eu te amo tanto. Não importa o que tenha acontecido, você é minha filha, e eu vou sempre te amar, sempre. Clara murmurou, sentindo o peso dos anos de separação, mas também a leveza do reencontro. Letícia, nos braços da mãe, sentiu o calor da segurança, da proteção que ela tanto procurava. Ela sabia que a jornada não seria fácil, que os erros não seriam apagados da noite para o dia. Mas naquele momento, em que os braços de Clara a envolviam, ela sentiu pela primeira vez, em muito tempo, que tudo ficaria bem. Após o longo e angustiante reencontro, Clara, Letícia e o bebê seguiram juntas para a mansão. A viagem de volta foi silenciosa, quase como se o próprio tempo tivesse decidido pausar, permitindo que mãe e filha experimentassem o peso de sua reconciliação. Clara segurava a filha com ternura, sentindo um misto de alívio e dor. Ela sabia que o caminho para a cura ainda seria longo, mas tinha fé de que, ao menos, agora estavam no mesmo lugar, na mesma jornada. Quando chegaram à mansão, Clara não sabia como começar a lidar com tudo o que ainda estava por vir. Ela sentia que o tempo que havia perdido com Letícia não podia ser recuperado, mas faria o possível para que, daqui para frente, a relação delas fosse marcada por compreensão, carinho e apoio incondicional. Letícia estava visivelmente debilitada. O cansaço em seu corpo e a tristeza no olhar eram sinais claros de que ela não estava bem. O que Clara não sabia era que, enquanto o amor incondicional estava se reconstruindo entre as duas, a saúde de Letícia estava em um estado crítico. Assim que entraram na mansão, Letícia olhou para o bebê nos braços de Clara. O pequeno, tão frágil e ainda dependente de cuidados,
parecia ser o elo que faltava para reconstruir a família. Mas, ao ver o bebê pela primeira vez, Letícia não pôde controlar a reação. As lágrimas começaram a escorrer por seu rosto, rapidamente transformando o rosto de Letícia em uma máscara de dor e arrependimento. Ela se ajoelhou no chão, sem forças para se levantar, e um choro profundo e desesperado tomou conta de seu corpo. Meu filho, eu deveria ter sido uma mãe melhor para você. Eu te deixei. Eu não cuidei de você. Não sei como vou te pedir perdão. Letícia soluçou, entrecortada pela dor. Clara se agachou ao lado de Letícia, tentando acalmá-la, mas também se sentindo perdida. Ela não sabia o que dizer para diminuir aquela dor. Sua filha estava sofrendo de um jeito que Clara não conseguia compreender completamente, mas, ao mesmo tempo, sabia que o amor por aquele bebê seria a força que as faria superar todas as adversidades. No entanto, o que Clara não sabia é que Letícia não estava apenas emocionalmente abalada. Sua saúde estava muito mais fragilizada do que imaginava. O desgaste físico e emocional da gravidez, somado à infecção grave que ela havia contraído no hospital público onde deu à luz, a deixou em um estado crítico. Ela não havia procurado cuidados médicos adequados durante a gravidez e o parto, o que agravou ainda mais sua condição. Quando Letícia começou a perder os sentidos e seu corpo ficou fraco demais para se manter erguido, Clara entrou em pânico. Ela estava no meio de um turbilhão de emoções, tentando lidar com o sofrimento de sua filha, com o bebê que precisaria de cuidados e com a sensação de impotência diante da gravidade da situação. Letícia, o que está acontecendo com você? Você não está bem? O que aconteceu, minha filha? Clara gritou, desesperada, ao ver que Letícia estava começando a desmaiar nos braços dela. Imediatamente, Clara chamou os médicos, e em questão de minutos, Letícia foi levada para o hospital. O hospital particular mais próximo foi acionado de emergência. Durante o trajeto até o hospital, Clara mantinha as mãos sobre Letícia, tentando mantê-la acordada, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Você vai ficar bem, Letícia. Você vai ficar bem. Eu estou com você. Não vou te deixar. Clara murmurava, embora soubesse que nada poderia ser mais difícil do que assistir sua filha naquele estado. Quando chegaram ao hospital, os médicos não demoraram a agir. A situação de Letícia era grave. Ela estava extremamente fraca, com sinais claros de desnutrição e uma infecção severa que estava se espalhando por seu corpo. O parto, feito em um hospital público, havia sido feito em condições precárias, sem o acompanhamento adequado, o que resultou em complicações. A infecção, se não tratada imediatamente, poderia levar a consequências ainda mais sérias. Ela está muito fraca. A infecção é grave. Precisamos interná-la imediatamente, o médico disse, com um tom sério. Clara estava em estado de choque. Ela mal conseguia compreender o que estava acontecendo. A dor que Letícia estava sentindo, a culpa que a consumia, e agora a saúde dela, estavam se somando em um quadro que Clara temia ser irreparável. Quando o médico disse que Letícia precisava ser internada urgentemente, o peso da responsabilidade e da culpa quase a fez desabar. Clara sentiu que todo o seu mundo estava desmoronando novamente. Mas ela não podia fraquejar. Ela sabia que, mais do que nunca, Letícia precisava dela, e Clara estava disposta a fazer tudo o que fosse necessário para salvar a filha. Ela se sentou ao lado de Letícia na cama do hospital, segurando sua mão com força, tentando transmitir um pouco de força e esperança para ela. Você vai ficar bem, minha filha. Vamos passar por isso juntas. Eu vou te cuidar agora. Vai ser diferente. As horas seguintes foram um borrão para Clara. Ela passou a noite inteira no hospital, ao lado de Letícia, enquanto os médicos faziam o possível para estabilizá-la. O coração de Clara estava apertado, e as lágrimas continuavam a escorrer sem parar. Ela se sentia impotente, como se estivesse sendo punida por todos os erros que cometera no passado. Ela sabia que a única coisa que poderia fazer agora era estar ali, ao lado da filha, como uma mãe que finalmente estava aprendendo o que realmente significava cuidar de quem se ama. Quando o médico entrou novamente, após o tratamento de emergência, ele lhe deu uma notícia, que de certa forma
aliviou um pouco o peso que Clara carregava. Ela está estável agora, mas ainda precisa de cuidados intensivos. A infecção foi controlada, mas precisamos monitorar lá de perto. Não podemos subestimar o quadro dela. Ela tem que ficar internada por pelo menos uma semana. E será preciso acompanhamento para garantir que ela se recupere completamente. Clara fechou os olhos e, pela primeira vez em muito tempo, conseguiu respirar fundo. Ela sabia que o caminho seria longo, que Letícia ainda precisaria de muito cuidado e amor. Mas pelo menos agora ela tinha a chance de se recuperar. Ela tinha sua filha de volta. E mais importante, ela sabia que juntas, como mãe e filha, poderiam começar uma nova história. Mas ao olhar para Letícia, ainda muito fraca e deitada na cama, Clara se perguntou se, depois de tudo o que havia acontecido, sua filha conseguiria realmente se curar, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Ela sabia que o perdão e a recuperação seriam um processo longo. Mas agora, mais do que nunca, Clara estava disposta a dar tudo o que tinha para ajudar Letícia a reconstruir a vida que ela sempre mereceu. A recuperação de Letícia foi um processo delicado, mas ao longo das semanas, Clara se dedicou completamente à sua filha. Aquelas primeiras noites no hospital foram as mais difíceis de sua vida. Ela ficava ao lado de Letícia, segurando sua mão, observando-a lutar contra a infecção e a fraqueza que a consumia. Durante o dia, Clara mantinha-se firme, encarando os médicos e enfermeiros com determinação. Mas à noite, quando tudo estava em silêncio, ela chorava, seu coração apertado pela culpa e pela dor. Ela sabia que aquela era a última chance de refazer a relação com Letícia, de reparar os erros do passado e de ser a mãe que ela sempre deveria ter sido. O tratamento intenso e a presença constante de Clara ao seu lado ajudaram Letícia a encontrar forças que ela não sabia que ainda possuía. A infecção foi finalmente controlada e, pouco a pouco, seu corpo começou a se recuperar. Ela ainda estava frágil e muito magra, mas a cor de seu rosto foi voltando aos poucos. A energia que ela perdeu ao longo dos últimos meses foi sendo recuperada. E Letícia, embora ainda cansada, começou a mostrar sinais de melhora. A cada dia que passava, Letícia se sentia mais próxima de sua mãe. A dor da separação estava sendo transformada em compreensão. Ela sabia que Clara havia cometido erros, mas, acima de tudo, ela viu o quanto sua mãe estava arrependida e disposta a mudar. O relacionamento delas não seria mais o mesmo, mas Letícia sentia que agora, finalmente, poderia haver espaço para perdão e para o recomeço. Durante a recuperação, Clara fazia de tudo para fazer Letícia se sentir confortável. Ela não a pressionava a falar sobre o passado, mas sempre a incentivava a compartilhar seus sentimentos, seus medos e suas esperanças. E Letícia, aos poucos, foi se abrindo. As noites em que ela se sentia vulnerável e com medo de não ser capaz de cuidar de seu filho, Clara estava lá, com palavras de conforto e gestos de amor. Letícia sabia que o caminho para a cura emocional seria longo. Ela não sabia como pedir perdão por tudo o que havia acontecido, nem como lidar com a culpa que sentia por ter deixado sua mãe tão preocupada. Mas à medida que os dias passavam e ela sentia o apoio de Clara, a confiança foi aos poucos voltando. Ela começou a acreditar que poderia ser a mãe que seu filho precisava e que poderia reconstruir a relação com sua mãe de forma verdadeira. O médico que acompanhava Letícia foi cauteloso, mas otimista. Ela está se recuperando muito bem. A infecção foi erradicada e o seu corpo está respondendo bem ao tratamento. Em breve, ela será capaz de voltar para casa. Agora, precisamos monitorar sua saúde mental também. A recuperação não é apenas física, mas emocional. E assim, com o tempo, Letícia foi se tornando mais forte, tanto fisicamente quanto emocionalmente. O medo que a dominava no início da recuperação foi diminuindo à medida que ela via o apoio de Clara e a melhora em sua saúde. Ela começou a sair do quarto do hospital e aos poucos voltou a caminhar, a tomar refeições completas e até a interagir com as enfermeiras e médicos, mostrando sinais de sua antiga personalidade que estava sendo trazida de volta pela força do amor e da paciência. No entanto,
O maior progresso de todos foi o momento em que Letícia teve coragem de olhar para seu filho. Durante as semanas iniciais de sua recuperação, o bebê era apenas uma lembrança distante de algo que ela havia tentado deixar para trás. Ela não queria vê-lo, não queria lidar com a responsabilidade que sentia. Mas um dia, enquanto Clara trocava as fraldas do bebê, ela o colocou suavemente nos braços de Letícia, incentivando-a a se conectar com ele. Quando Letícia o segurou pela primeira vez em seus braços, algo mudou dentro dela. O pequeno corpo do bebê, tão frágil e dependente, fez Letícia sentir uma onda de proteção e de amor imensurável. Ela olhou para o rosto do filho e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que, apesar de todos os erros e do sofrimento, ela ainda podia ser uma boa mãe. Lágrimas começaram a cair de seus olhos, mas agora eram lágrimas de felicidade e gratidão. Ela sabia que ainda tinha muito a aprender, mas naquele momento, com o bebê nos braços, ela percebeu que estava pronta para o desafio. Estava pronta para ser a mãe que seu filho merecia e a filha que sua mãe sempre desejou. O tempo foi passando e Letícia, com a ajuda de Clara e de sua própria determinação, superou não apenas a doença, mas também os traumas que a marcaram. Aos poucos, ela começou a se reerguer, a retomar a confiança em si mesma e a perceber que, apesar de tudo, ainda era capaz de reescrever sua história. Quando ela finalmente recebeu alta do hospital e voltou para casa, Clara estava lá, esperando-a com os braços abertos, como sempre deveria ter sido. O lar de Clara, que antes era apenas um refúgio de luxo e solidão, agora estava cheio de vida. O bebê, que havia sido deixado no portão, agora era parte de uma família reconstruída. Uma família que estava aprendendo a amar de uma maneira mais profunda, mais verdadeira. Clara, Letícia e o bebê, agora unidos, enfrentariam os desafios da vida como nunca antes. Letícia se sentia mais forte a cada dia. Ela sabia que sua recuperação não terminaria ali, mas também sabia que estava cercada por amor, por um apoio genuíno e incondicional que a ajudaria a seguir em frente. A jornada dela não seria fácil, mas Letícia tinha algo agora que ela nunca imaginou que voltaria a ter: esperança. Esperança no amor de sua mãe. Esperança no futuro e, acima de tudo, esperança na possibilidade de ser uma mãe para o seu filho, como sempre sonhou. Quando Letícia finalmente começou a se restabelecer, um novo desafio surgiu. O nome de João, o pai do bebê, começou a rondar os pensamentos de Letícia e Clara. Embora Letícia tentasse evitar o passado, a realidade estava batendo à porta. João, o homem que a havia deixado sozinha, sem apoio quando soubera da gravidez, apareceu inesperadamente, determinado a reivindicar o que, segundo ele, lhe pertencia. Era uma manhã fria quando Clara atendeu o telefone e, ao reconhecer o número, seu coração apertou. Era João, o homem que durante meses evitou qualquer responsabilidade em relação a Letícia e ao bebê. Agora estava pronto para aparecer e se intrometer na vida deles novamente. Ele não procurou por Letícia, mas, sim, por Clara, talvez acreditando que ela seria mais acessível, mais disposta a ceder. Dona Clara, precisamos conversar, disse João, com uma voz firme, mas que para Clara soava carregada de intenções maliciosas. Clara sabia que aquela conversa não seria fácil. Ela, mais do que ninguém, compreendia o que a filha tinha passado, o quanto ela sofrera nas mãos de João e o quanto ele havia falhado com ela. Ela sentiu uma raiva crescente ao perceber a frieza da voz dele. Não havia arrependimento, não havia uma palavra de desculpas, apenas o desejo de se aproximar do bebê. Algo dentro dela lhe dizia que não podia permitir que ele se aproximasse novamente de Letícia ou de seu neto, que agora era seu maior tesouro. Ao encontrar Lu na porta de sua mansão, Clara tentou manter a calma. Ela sabia que precisava ser firme. João, com uma expressão arrogante, entrou sem pedir permissão. Letícia estava na sala, distante, olhando pela janela. Ela não queria ver João, mas sabia que não havia escapatória. O passado finalmente a alcançava. "Eu vim ver o meu filho", disse João, sem rodeios, como se tivesse o direito de simplesmente tomar o bebê em seus braços. Clara o encarou com um olhar severo,
sem ceder à sua pressão. Você não tem nenhum direito sobre ele, João. Não agora. Não depois de tudo que fez a Letícia. Você a abandonou. E se acha que pode simplesmente voltar e pegar o que é nosso, está muito enganado, respondeu Clara com firmeza. João parecia não entender a gravidade das palavras de Clara. Ele se aproximou de Letícia, que, em seu estado fragilizado, olhou para ele com desprezo e medo, mas sem coragem de se levantar. Ela sabia o que ele era capaz de fazer e, por mais que seu coração desejasse acreditar em algo bom, a realidade a fazia perceber que ele nunca seria o homem que ela precisaria para ajudar a cuidar de seu filho. Eu entendo que você está magoada, Letícia, mas o bebê é meu filho também. Eu tenho direito de vê-lo, insistiu João, tentando se fazer de vítima. E se você estiver com dificuldades, posso ajudar financeiramente. Eu posso dar dinheiro para que você não precise mais se preocupar com nada. Eu abriria a mão dele por uma quantia, uma boa quantia. Essas palavras soaram como uma bofetada para Clara e Letícia. O fato de João tentar comprar o direito de ver o filho foi o suficiente para que Clara perdesse qualquer resquício de paciência que ainda pudesse ter. Ela olhou diretamente para ele, sem mostrar medo ou fraqueza. Ela sabia que ele não tinha remorso, ele não queria reconquistar Letícia ou ser um bom pai para o filho. Ele queria poder, e Clara não permitiria que isso acontecesse. Você não tem direito de pedir nada, João, Clara disse, com a voz agora carregada de autoridade. Você já abandonou a Letícia e o seu filho. O que está fazendo agora é uma tentativa de controle, uma tentativa de machucar ainda mais. Eu não vou permitir que você se aproxime deles. Sem dar espaço para mais palavras, Clara retirou um pequeno dispositivo do bolso e antes que João pudesse reagir, ela clicou no botão para gravar a conversa. Ela sabia que aquele momento seria crucial. Não se tratava apenas de protegê-los de João, mas de garantir que ele nunca mais tivesse uma chance de fazer mal a Letícia ou ao bebê. Ele estava tentando manipular a situação com dinheiro, tentando transformá-los em objetos para satisfazer suas necessidades egoístas. Eu vou mandar essa gravação para a justiça, Clara declarou, com um olhar firme, que deixou claro que não estava brincando. Você não vai mais ver esse bebê, e se insistir, a lei tomará providências. Não há mais espaço para você na vida deles. João parecia atônito, como se não tivesse esperado que Clara fosse reagir de maneira tão firme. Ele abriu a boca para dizer algo, mas não teve tempo. Clara já tinha ido até o telefone e discado para seu advogado, preparando-se para tomar as medidas necessárias. Não havia mais espaço para arrependimento. Não havia mais espaço para João na vida de Letícia e do bebê. A conversa estava encerrada. Após o confronto, Clara, com o coração batendo acelerado, se retirou da sala, indo para o escritório, onde enviou a gravação para a justiça. Ela sabia que, com a evidência do comportamento de João, ele não teria o direito de se aproximar do bebê. Ela estava determinada a proteger a sua família a todo custo. Letícia, que ouvira a conversa de longe, estava com os olhos marejados. Ela sabia o quanto sua mãe a amava e o quanto estava disposta a lutar por ela e pelo bebê, mas ao mesmo tempo um peso caiu sobre seus ombros. Ela ainda sentia que havia algo dentro dela que precisava ser resolvido. Ela não sabia como olhar para o futuro sem que o passado sempre a perseguisse. Mas, naquele momento, com Clara ao seu lado, ela sentia que estava mais forte, mais preparada para enfrentar qualquer coisa. Dias depois, a justiça determinou que João não poderia se aproximar do bebê e que ele não tinha direitos legais sobre a criança. O comportamento dele havia sido suficiente para que as autoridades o impedissem de tentar exercer qualquer tipo de influência na vida do pequeno. Para Clara e Letícia, isso foi um alívio. Elas estavam livres de um homem que não se importava com ninguém, nem com o próprio filho. O futuro delas poderia agora ser reconstruído sem a ameaça constante de João. Com esse obstáculo afastado, Clara e Letícia finalmente começaram a viver suas vidas em paz, agora com o bebê crescendo forte e saudável, e com o apoio incondicional uma da outra. A relação entre mãe e filha, que já havia sido profundamente abalada,
agora estava se reconstruindo lentamente, mas com base em um amor verdadeiro, sem mais mentiras ou traições. O tempo foi passando, e aos poucos, a vida de Letícia, Clara e o bebê se transformava em algo que elas nunca haviam imaginado. Um recomeço pleno, repleto de amor e de compreensão. As feridas do passado começaram a cicatrizar, e com elas nasceram novas esperanças, novas oportunidades para a felicidade. Era como se, depois de tanta dor e separação, o universo finalmente tivesse conspirado para que elas se unissem de uma maneira ainda mais forte. Letícia, agora uma mãe dedicada e serena, olhava para o seu filho com um sorriso no rosto. Seu olhar já não era mais aquele de insegurança e arrependimento, mas sim de confiança e de amor imenso. Ela tinha aprendido tanto nos últimos meses, e uma das lições mais valiosas foi a de que a verdadeira força vem do amor incondicional, do apoio mútuo e da paciência. Ela sabia que ser mãe não era fácil, mas, com Clara ao seu lado, ela encontrou força para enfrentar cada desafio. Clara, por sua vez, sentia-se mais realizada do que nunca. O amor por Letícia e pelo neto a fazia sentir uma felicidade que ela nunca imaginara. Ela olhava para sua filha e via nela não apenas a jovem mulher que um dia a magoou, mas uma mãe corajosa que, apesar de todas as dificuldades, havia encontrado a sua própria voz e capacidade de ser feliz. Clara não era mais aquela mãe que se deixava levar pelo medo ou pelo orgulho. Ela havia aprendido, da maneira mais difícil, que o amor e o perdão são as chaves para superar qualquer obstáculo. O bebê, com seus olhos curiosos e sorriso inocente, tornou-se o centro da vida de Clara e Letícia. A casa, que antes era vazia e fria, agora estava repleta de risos, de brincadeiras, de momentos doces que aqueciam o coração. Letícia passou a ver o futuro com outros olhos. Ela sabia que sua jornada como mãe ainda estava apenas começando, mas agora estava cheia de esperança, cheia de vontade de proporcionar ao seu filho tudo o que ela nunca teve: estabilidade, segurança e, acima de tudo, muito amor. Em um final de tarde ensolarado, as três estavam sentadas no jardim da mansão, observando o bebê brincar com os brinquedos coloridos espalhados ao redor. Clara, que sempre foi mais reservada, não podia esconder a felicidade estampada em seu rosto. Ela olhou para Letícia, sentada ao seu lado, e colocou a mão sobre sua. Letícia, com um sorriso sincero, olhou para sua mãe e, pela primeira vez, sentiu que tudo o que havia acontecido finalmente fazia sentido. Elas estavam juntas, superando o que parecia impossível, e agora nada as separaria novamente. Mãe, Letícia disse, com a voz suave, mas cheia de emoção, eu nunca imaginei que chegaríamos até aqui. Eu tinha tanto medo de te perder, mas, graças a você, a nossa história não terminou em tristeza. Clara apertou a mão de Letícia, seus olhos brilhando com lágrimas. Eu também tinha medo, minha filha. Tive medo de que o orgulho e o rancor nos separassem para sempre. Mas o amor, o verdadeiro amor, sempre encontra o caminho de volta. Eu errei e sei disso. Mas hoje, com você e meu neto, vejo que tudo valeu a pena. Estamos juntas, e isso é o que importa. Letícia olhou para o bebê que estava engatinhando pelo gramado e sentiu uma onda de gratidão e alívio. Ela sabia que finalmente poderia oferecer a ele o que ela nunca teve: uma família unida, amorosa e cheia de carinho. A vida dela havia mudado para sempre. E agora ela podia olhar para o futuro com esperança. Ela sabia que seria uma mãe diferente. Uma mãe que aprenderia com os erros do passado e faria o possível para não repeti-los. O dia foi passando, e o sol começava a se pôr no horizonte, tingindo o céu de tons dourados e avermelhados. As três ficaram ali, em silêncio, mas o silêncio era confortável, cheio de significado. Nenhuma palavra era necessária para entender o que estava em seus corações. O amor que compartilhavam era suficiente para tudo. Era mais forte do que qualquer erro, do que qualquer mágoa do passado. Com o tempo, Letícia e Clara passaram a fazer planos para o futuro.
Elas sabiam que, juntos, seriam imbatíveis. Clara começou a ensinar Letícia como administrar a empresa que ela havia construído, oferecendo-lhe não apenas o conhecimento profissional, mas também o apoio emocional que Letícia tanto precisava. As duas passaram a se apoiar mutuamente em todas as áreas da vida. E o relacionamento delas foi, aos poucos, se tornando ainda mais profundo e sólido. A confiança de Letícia em sua mãe cresceu ainda mais. E a compreensão mútua que surgiu entre as duas fez com que a dor e a raiva do passado fossem deixadas para trás, como uma memória distante e irrelevante. O bebê, crescendo forte e saudável, tornou-se a razão de todos os dias cheios de alegria. Letícia, agora uma mãe segura e feliz, tinha ao seu lado a melhor aliada. Sua mãe, e Clara, agora mais velha, sentia-se completa. A vida delas, que antes parecia marcada por lutas e separações, agora estava cheia de amor, de risos e de esperanças para o futuro. E assim, a história de Letícia e Clara, de mãe e filha, de amor e perdão, nos ensina que por mais difíceis que sejam os caminhos da vida, a força do amor é capaz de superar qualquer barreira, que mesmo nos momentos de maior dor e separação, sempre há uma oportunidade de recomeçar, de curar as feridas do passado e seguir em frente juntos. A lição que fica, e que Clara e Letícia agora sabem de coração, é que a comunicação e o apoio mútuo são as bases de qualquer relação. Ouvir os pais, entender as motivações e, acima de tudo, perdoar, são atitudes que podem transformar o destino de qualquer pessoa. E para os pais, o maior desejo deve ser sempre o de apoiar seus filhos, não importa o que aconteça, porque o amor verdadeiro é aquele que nunca abandona. Com isso, a família de Clara, Letícia e o bebê se fortaleceu a cada dia, provando que mesmo nos momentos mais sombrios, a luz do amor sempre encontra um caminho para brilhar.